Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que nós, do Ministério Cristão Fé e Vida, viemos até o seu lar nessa noite, nesse domingo, tempo que Deus tem nos abençoado e tem dado da graça dele sobre cada um de nós. O importante, querido, é que quando compreendemos que Cristo Jesus, a forma a qual ele escolheu desde antes da fundação do mundo, para nos tornar justos, nos faz pessoas que conseguimos viver em um tempo de dificuldade, em um tempo de tantas incertezas, com uma paz no coração. Gostaria que você chamasse a sua família para de frente à TV, o notebook, o celular, a forma como você está olhando esse nosso momento juntos a cada domingo. Momento esse que tem sido especial, porque ele tem sido selado de uma forma especial, e eu repito especial porque tem sido algo ímpar, dos testemunhos que nós temos recebido de pessoas de vários lugares, lugares distantes, lugares perto, lugares que nós nem imaginávamos que poderíamos alcançar, irmãos de outras congregações, irmãos, óbvio, da nossa própria congregação, pessoas que têm vindo e têm recebido do Senhor. Então vamos nos ajuntar de frente esse momento, a esse culto que estamos entregando ao Senhor. Alguém pode se perguntar, pastor, mas é um culto, mas só tem pregação. Aí é que está, querido. Nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo muito grande, queridos, em que nós dávamos uma ênfase tão forte para a adoração e nos preocupávamos tanto com a adoração que muito mais o nosso emocional era tocado do que o nosso intelecto. E aí você pode me compreender se você tem me escutado a cada manhã. Você pode ainda se inscrever no grupo, é só você mandar um pedido e eu coloco você no grupo da igreja, no WhatsApp, apesar de estar no Facebook, no Instagram. Nós temos falado sobre 31 dias de provérbios. E essa semana nós completamos os 10 primeiros provérbios, porque nós fazemos esse trabalho de segunda a sexta-feira, né? De todo dia, 6 horas da manhã, 5h59, eu posto o provérbio do dia, e nós estamos no provérbio 10. E esses 10 primeiros provérbios têm nos ensinado a forma tremenda que o Pai nos chama de filhos. Filhos aos quais Ele quer que tenham sabedoria, conhecimento, compreensão. E aí eu colocaria mais uma palavra que é algo que eu quero falar um pouco nessa noite, que é discernimento. O que é discernimento? É ver, querido, o que está em torno de nós. Eu falava isso semana passada. E isso é importante, uma frase que eu articulei pensando sobre tudo isso que a gente tem ministrado, desde lá do primeiro dia que a gente começou a falar sobre pedra angular. Nós temos construído algo em cima desse pensamento de pedra angular, para termos uma igreja, não mais uma igreja que corre, como diz o texto de Tiago, de um lado para o outro em qualquer vento de doutrina. Não. Nós temos consolidado uma igreja que tem um pensamento, que tem uma meta, que tem um objetivo, que tem um chamado de quê? Em primeiro lugar, filhos. Por consequência, a compreensão inteira de paternidade. E por compreender tanto a paternidade como a filiação, nos tornamos amor. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ah, pastor, mas eu tenho ouvido muito sobre Deus sendo justiça, e dentro da justiça de Deus há uma ira sobre aqueles que desobedecem. Fato. E isso é uma coisa que às vezes a gente não consegue entender no todo. Por quê? Porque nós vivemos de momento. Aquilo que está acontecendo ao nosso redor, na maioria das vezes, fala como é a nossa relação com Deus. A maioria das vezes, aquilo que está acontecendo no nosso cotidiano fala como é a nossa relação com Deus, não no sentido de que vai mostrar como é. Não,
nós pegamos a situação difícil que nós estamos vivendo e nós levamos para uma relação com Deus, pensando, Deus não tem me abençoado. Eu escutava essa semana alguma coisa e alguém dizia, por que de tantas dificuldades? Por que de tantos terremotos? Por que isso, por que aquilo, por que o avião caiu, por que a pessoa foi contaminada? Por que lá no Rio de Janeiro houve 24 horas numa determinada lugar lá, houve 24 horas de tiroteio, mais de 140, segundo um dado que eu ouvi, até um pouco mais, de comunidades e facções dentro dessas comunidades que se envolvem em guerra de tráfico. Mas isso é... Querido, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 7, e nós vamos começar a pensar nessa noite algo muito importante que nós temos construído nesse tempo. Nós temos que ser pessoas diferentes do que nós fomos até hoje. Pessoas mais fortes, pessoas mais resilientes, mas pessoas também que têm um coração. E por terem um coração, entenda isso que eu estou falando, nós somos pessoas que podemos ter erros e podemos errar. Deus, como Pai, Ele não nos olha num olhar só de assertividade. Há muitas pessoas, por exemplo, que pregam hoje, que você escuta, e você fica dizendo assim, meu Deus, esse cara sabe tudo. Não, sabe nada. Como diria um programa aí de TV, aí, alguma coisa do tipo, sabe nada, menino. Não sabe nada. Porque um dia ele está de um jeito, outro dia ele está do outro dia ele está do outro. Meu pastor, o pastor Pablo, ele gosta muito de dizer, olha, Miguel, eu tenho escrito muitas coisas hoje a lápis. Porque dá para apagar. Isso demonstra que eu não tenho identidade. Isso não demonstra que eu não tenho uma maturidade para alguma coisa. Não é isso, querido. É porque quando nós compreendemos que a palavra de Deus ela tem um todo, eu não vivo da circunstância. Há algum tempo eu vivi numa igreja que eles tinham um costume. Você pode até rir, mas era o costume que eles tinham. Eles abriam a Bíblia ao acaso. E ali eles tomavam as decisões dele dessa forma. Eles chamavam 3 irmãos, e o irmão dizia, eu quero me casar. É louco isso. E aí os irmãos pegavam, os 3 oravam juntos, Senhor, fala conosco, e eles abriam a Bíblia ao acaso. E botavam o dedo em um texto. Se aquele texto fosse positivo, 3 textos, né? A maioria ainda era um pensamento democrático, deixa para lá, não quero conversar sobre o assunto. Se tivessem 2 textos positivos e um negativo, ou se tivessem 2 textos negativos e um positivo, era o que eles faziam. Loucura. O provérbio nos ensina, querido, que nós temos que pegar a palavra e ler e compreender ela. E aquilo que é uma verdade absoluta, eu tenho que atar no meu peito como se fosse uma corrente, como se fosse um colar. Eu tenho que escrever nas tábuas do meu coração. O que são absolutos? Cristo Jesus veio nos salvar. Isso é um absoluto. O Espírito Santo de Deus está no meio de nós para nos auxiliar. Glória a Deus. Isso é um absoluto. Agora, quando eu olho para um púlpito, eu olho para um pastor, até você que está me olhando, você não pode colocar como um ponto, esse homem, essa pessoa jamais vai cometer um erro, então eu posso confiar nela cegamente e até posso deixar Deus de lado e ouvir só ela. Não, aí você enlouqueceu. Você entrou num sistema, que é o que eu estou falando, querido, de viver o momento, pela falta de paternidade que temos, nós colocamos no coração de outras pessoas, ou na vida de outras pessoas, ou na formação que outras pessoas têm de Deus, querendo que elas sejam pais. O apóstolo Paulo, ele enfatiza muito isso. Ele diz que nós podemos ter 1000 preceptores, nós podemos ter 1000 pessoas nos ensinando, mas poucos pais. Por quê? Porque pai é aquele que ensina
que dá a condução, mas também tem a autoridade de justiça. Tem a autoridade de mandar ir e mandar voltar, mas ele mandou ir, mas ele tem autoridade para mandar voltar. Ele me chamou para fazer tal coisa, mas ele tem autoridade para dizer não faça mais. E isso, querido, na nossa mente pequena é complicado. Eu já li, e há algumas pregações, quando a gente falou sobre confissão, se não me engano, quando a gente falou sobre... tem uma das nossas ministrações, agora eu não me recordo exatamente qual foi o culto que nós falamos, que a gente fala desse Romanos capítulo 7. Abre lá comigo, querido. Romanos capítulo 7, versículo 14. Diz assim: porque o que eu faço, não permito. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu odeio, isso eu acabo fazendo. E se eu faço o que não quero e consinto que a lei é boa, então agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisa boa, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho, então, esta lei, que quando quero o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, queridos? Que nós sempre vamos lutar contra o pecado na nossa vida. E entenda, encaixando nisso tudo que eu estou falando, Deus ele está construindo algo em nós. A pedra angular, Efésios 2... O Senhor tem nos colocado sobre Ele, que é o alicerce, a pedra principal. E Ele tem começado a nos construir novamente. Mas é necessário que sejam feitas algumas desconstruções dentro do nosso ser. Ui, pastor, agora o senhor falou algo que eu não entendi coisa nenhuma com algo que eu nem sei se vou entender. Para você receber algo e esmiuçar. Eu estou dizendo que dentro de nós são construídas paredes. Por exemplo, como foi o relacionamento teu com teu pai? Ah, pastor, meu pai era uma pessoa muito legal, deu tudo que a gente precisava para dentro de casa, nunca faltou comida, nunca faltou roupa, mas ele era um homem assim difícil porque ele não expressava carinho, amor, então eu não tive essa coisa. Já a minha mãe era uma pessoa que estava sempre me super protegendo, não deixava eu fazer quase nada, estava sempre ali e queria que eu fizesse as coisas do jeito dela. Querido, isso são construções dentro do nosso ser que vão dar um entendimento para cada um de nós de como é paternidade. Isso tem que ser desconstruído. Quando eu desconstruo, eu não estou dizendo destruir. Porque se eu destruir, eu aterro, eu coloco para baixo, eu acabo com aquilo. Mas quando eu desconstruo, eu pego ainda as coisas boas que recebi e vou fazendo de novo uma construção, eu vou fazendo de novo um aprendizado, é as minhas dificuldades sendo uma porta, como se fosse uma oportunidade para mim aprender. Quando o apóstolo Paulo aqui está falando que aquilo que ele quer fazer, isso ele não faz, e ele acaba fazendo aquilo que ele não queria, que terrível homem sou, querido. Há uma construção errada dentro de nós que a religião colocou. Que nós temos que ser retos aos olhos dos outros. Mas dentro de nós, pessoas que não têm paz, que não têm alegria, que precisam até muitas vezes de tratamento em várias áreas da nossa vida. Eu tenho, queridos, e eu não tenho essa dificuldade de confessar para vocês,
Eu tenho um problema muito sério nessa época que nós estamos vivendo, que, fofinho, como eu estou, eu sofro muitas vezes de ansiedade por ver algumas coisas acontecer. E aí, como é que eu canalizo, que eu tiro a ansiedade? Como é que se tira a ansiedade? É uma coisa química, é uma coisa do ser humano. Ansiedade, a gente come chocolate, come açúcar, mais açúcar. E aí a gente acaba gordinho assim. É por isso que eu sou gordinho assim. Mas, querido, a ansiedade, a palavra de Deus diz em Mateus, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas, pastor, o senhor não sabe disso. Eu sei, eu amo essa palavra, e eu declaro essa palavra sobre a vida de muitos irmãos, mas quando eu vejo, eu estou ansioso. Quando eu vejo, eu estou preocupado se o meu irmão vai bem, se ele tem o que comer. E quando eu me vejo, eu estou ansioso, me preocupando, será que eu vou poder pagar o aluguel esse mês? E eu estou ansioso me perguntando, será que eu vou ter gasolina para colocar no carro semana que vem, para sair, para ir em algum lugar? Querido, o ser humano que está dentro de mim, a carne que está dentro de mim, milita contra a lei de Deus que é boa. É o que o apóstolo Paulo está falando. Então, querido, se eu pudesse pegar tudo que eu falei até aqui, eu diria assim, querido, nós não podemos viver de momento, mas infelizmente nós pegamos as nossas dificuldades e nós colocamos ela dentro de nós, em vez de colocar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha que interessante, Romanos capítulo 8 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte. O que significa isso, querido? Que nós fomos absolvidos dos nossos pecados. Mediante a quê? Abre comigo. Em 1 Pedro, deixa eu marcar aqui, nós vamos voltar lá. 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Acha lá, querido. Acha lá esse texto. Quando eu reli esse texto, eu achei que, poxa, é um texto de se decorar para permanecer na nossa mente a cada dia. Olha só que coisa linda, diz aqui. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes curados, porque eres como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes para o pastor e bispo das vossas almas. Isaías, capítulo 53, é um texto também muito interessante, que a gente usa bastante, a gente conhece bastante ele quando vai se falar de como Jesus foi tremendo na nossa vida. Vamos achar aqui. Isaías 53 diz assim: quem tem acreditado em nosso relato, em nosso testemunho? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescera diante dele como um renovo, como uma raiz que sai de um chão seco. Ele não tem aparência nem beleza, e quando nós o vimos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado entre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele as nossas faces. Igualmente ele foi desprezado e nós tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos
atingido, ferido de Deus, afligido, porém ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades, o castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós fomos curados. Cristo Jesus leva essa condição terrível de momento que nós temos na cruz a cada dia. Né? Nós pregamos algumas semanas atrás, né, o texto lá de Mateus 16, que fala: Senhor, como te sigo? Pegue a tua cruz, toma a tua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga. O que significa isso, querido? Jesus, ele era o próprio Deus, ele olhou e aqui diz que ele tinha uma aparência de tristeza, sofrimento. Nós olhávamos para ele e dizíamos, pô, mas ele é sofrido. Não, era o peso nosso que ele carregava sobre nós, que é o que Romanos diz, que a condenação que estava sobre nós, ele tomou a responsabilidade. Então, querido, nós não precisamos viver de momento, nós temos que viver em Jesus. Mas como viver em Jesus? Como viver em Jesus? Confessando Ele a cada dia como nosso Senhor e Salvador, e que é por Ele que nós temos uma condição de mente renovada a cada dia. Romanos 12, né? Como isso, pastor? Lendo a palavra. Queridos, eu prego isso há mais de 10 anos. Na verdade, fazem 15 anos que eu falo isso, querido, nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos conhecer o que a palavra nos apresenta. A proposta que temos feito de estudar Provérbios a cada manhã não é para que a minha carinha apareça no seu celular. Não! É para que a gente compreenda que aquilo ali, né? Eu falo, se você não assistiu, no grupo da igreja também tem no YouTube. A cada 5 provérbios, né, a gente faz uma postagem dos 5 dias que a gente falou do texto. A gente tem lá isso no YouTube. Você pode olhar, os 5 primeiros capítulos de Provérbios já estão no YouTube, e amanhã vai ter os outros de 6 a 10, já vai ter no YouTube. No máximo até terça-feira. Por que isso, querido? Porque Provérbios é uma compreensão ética e moral da vida do ser humano. Ela não é só uma compreensão religiosa. Ela é uma compreensão ética e moral. Então, querido, qualquer pessoa que você conheça, ela pode ser uma pessoa que diz assim, eu não acredito em Deus. Você apresenta ela Provérbios e diz assim, mas se você viver assim, você consegue viver em uma sociedade justa, correta e obediente a princípios morais, éticos, que fazem com que o ser humano consiga viver em paz. Isso é Provérbios, querido. Ah, pastor, mas fala lá em servir a Deus. Ok. Mas se você só seguir os princípios ali, você é uma pessoa que vai longe. E o que é isso, queridos? É a compreensão do grande de Deus, que é as Escrituras. Que é o texto esse de Isaías, que é o texto de 1 Pedro, que é o texto de Romanos que eu li. Se nós permanecermos no Senhor, mas para permanecer nele como, né? Porque eu li, o texto base dessa pregação é esse, né? Nenhuma condenação há. Ora, se nenhuma condenação, a gente já pregou sobre isso em outras vezes, mas eu achei importante falar de novo sobre esse assunto. Essa condenação, querida, é como se nós estivéssemos diante do juiz. Diante de um juiz, e ele chegasse, e as provas fossem lançadas, e nós estávamos preparados para ser condenados a ficarmos presos durante uma prisão perpétua, né? No caso, seria a eternidade longe de Deus. Nós estávamos ali, nós íamos ser condenados. Jesus chega, né? Aqui Isaías 53, e diz, não, eu me faço culpado por eles. Eu assumo a culpa do crime deles. E nesse momento que Jesus faz isso, eu sou absolvido. Mas aí eu tenho que compreender algo. O apóstolo Paulo falou ali no capítulo 7 que eu li para você. Que é o que eu estou tentando esmiuçar nesse momento e destrinchar para você compreender. A minha forma de vida, ela tem uma construção de muitas coisas erradas que precisam ser reconstruídas dentro de mim por através do quê?
Da Escritura. Por através do quê? Cristo Jesus. Por através do quê? Espírito Santo de Deus. E quando eu entendo isso, queridos, eu sou uma nova pessoa. E aí o pecado, ou a culpa que eu tinha, ou a condenação que eu tinha, sai de sobre mim. E aí nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o objetivo de tudo isso é permanecer. Mas para permanecer, eu preciso da ação da palavra de Deus, eu preciso da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas, querido, eu estava pensando, essa é uma parte. Então, se eu fosse recapitular tudo que eu falei até aqui, nós somos a construção que o Espírito Santo tem feito através de Cristo Jesus, a pedra angular. E Deus tem começado a nos construir. E tem algumas coisas que precisam ser substituídas dentro do nosso coração. Mas essas coisas que precisam ser substituídas, o próprio Espírito, com a forma que Jesus nos deixou as Escrituras, vão nos ensinando a ser pessoas melhores. E dentro de nós vai havendo um reconstruir. Ah, como eu tratava as pessoas, hoje eu trato elas diferente. Porque eu entendo que eles são meus irmãos. E aí Jesus chegou, né? E perguntaram para ele, Senhor, como é que apresentamos uma vida verdadeira diante de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento igual a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí o que acontece? O problema do coração, ele está longe de Deus, é que eu continuo fazendo a minha vontade, não a vontade de Deus. E aí, queridos, é a segunda parte do que eu quero falar nessa noite, eu olhei algo e me veio um estalo que eu fiquei pensando numa situação. Um homem foi condenado injustamente. Era outra pessoa que tinha cometido o crime. E ele foi condenado, ficou um período na cadeia, isso é verídico. Eu anotei aqui a história, eu procurei, me veio um pensamento, eu procurei na internet e achei um caso assim. E aquele homem foi absolvido. Mas o fato dele estar num ambiente de cadeia, ele estar num ambiente de tráfico, ele estar num ambiente de roubo, quando ele recebe o direito dele ficar fora da cadeia, dele estar em liberdade provisória, ele cometeu 2 crimes, tráfico e roubo, e foi pego. Mas ele não tinha culpa do primeiro crime. Aí eu te pergunto, esse homem foi absolvido totalmente? Eu estou falando da lei dos homens. Não, ele teve que voltar para a cadeia. Mesmo que lá, da primeira absolvição, ele cometeu um outro crime, e aí ele continuou condenado. Querido, essa é a nossa dificuldade diária. Nós voltamos aos nossos pecados, nós voltamos às nossas dificuldades, nós voltamos a gritar com as pessoas que nós amamos e elas dizem assim, nem parece que você está na igreja, parece que não aprendeu nada. Alguns irmãos que vivem comigo há mais tempo vão lembrar dessa. Aí ele chega em casa, o cachorro vem acuando, ele dá um chute no cachorro, o gato mia, ele já manda o gato ficar quieto. E a coitada esposa nem abre a boca, né? Porque o cara está enlouquecido. Cara, isso é carne humana, isso é sentimento humano. Como eu posso mudar isso? A chave está aqui, querido. Nesse texto de Romanos 8, ele diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que permanecem em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porque, portanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelos pecados,
condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm à mente as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é a morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, mas de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vós não estáis, aqui está a chave, querido, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Querido, a chave está em construirmos uma casa para o Espírito. A chave está em, mesmo no meio do pecado, eu estou confessando o meu Senhor como meu Senhor e Salvador a cada dia, dizendo: Senhor, eu sou pecador. E aqui, queridos, eu quebro toda a justificativa que algumas pessoas lançam, dizendo: ah, pastor, mas Jesus já morreu única e exclusivamente na cruz do Calvário, e o ato dele ter morrido lá me absolveu por completo e eu não preciso. Não, querido, é diário isso. É diário. O poder daquela cruz, ele fala hoje para mim. O poder daquela cruz não é só místico, mas eu sinto na minha carne essa transformação. Eu começo a viver não mais pela minha ação, no sentido de que eu vivo no Espírito, mas para viver no Espírito, como eu posso viver se eu continuo pecando? É crendo, é pela fé, nós falamos isso. Nós temos falado isso nessas últimas semanas, nós falamos isso na ceia, nós falamos isso em todas as ceias que nós fizemos aqui. A importância do pão e do sangue é que eles são o corpo e o sangue, o corpo que foi partido e o sangue que nos traz a remissão, porque tem poder. Queridos, a palavra de Deus, ela não é para que nós só a leiamos, mas é para que nós vivamos ela. Só que a carne que há em nós, ela precisa passar por uma transformação. E aí, para fechar, para você entender, Deus quer mudar o seu caráter. Você é inseguro? Deus quer te transformar numa pessoa segura e você tem que parar de tentar, por autoafirmação, dizer que você é seguro. Não. É só o Espírito Santo que te traz a segurança que você precisa. Você precisa glorificar mais o nome do Senhor. Durante 1 ano ou 2 eu preguei todos os cultos daqueles anos passados já. Querido, quem murmura perde a bênção. Por quê? Porque é uma pessoa que não consegue agradecer pelo pouco que tem. É uma pessoa que não consegue enxergar a suficiência de Deus na sua vida. Ela pensa que pelos métodos é de rir. A gente estava conversando, eu e um irmão, esses dias, um pastor dando um testemunho. Queridos, vocês sabem que tem algumas coisas que me deixam meio pirado. E esse pastor dando um testemunho para um coach, para um evento motivacional que ele foi dizendo: aquela entonação de voz que eu detesto, né? Veja bem, irmãos, logo após eu ter feito o evento do fulano de tal, minha vida foi totalmente transformada. Larga o evangelho, infeliz. Porque se Jesus Cristo não te mudou tua vida, não é um coach de autoestima que vai te mudar, porque você é uma pessoa que foi condenada. Você precisa de absolvição, e essa absolvição é mediante a cruz do Calvário, é mediante Cristo Jesus e nada mais. Queridos, eu tenho chegado a um ponto da minha vida, aos 50 anos, de entender assim, muita coisa que eu fiz
não serviu para nada. Porque muitas das coisas que eu só fiz para agradar os outros, eu só fiz para ser aplaudido, eu só fiz para fazer volume. Hoje, queridos, eu tenho tentado viver em algo que construa algo na vida das pessoas, que seja um vídeo como esses, querido, que alguns dizem assim, pastor, será que vale a pena estar fazendo isso? Pastor, eu estou meio desesperado, porque não posso ir no culto, porque eu trabalho num local que as pessoas vão e voltam, e aí eu tenho medo de pegar o coronavírus e ir na igreja e passar para as outras pessoas, ou eu tenho medo de ir na igreja e pegar de alguém que está na igreja, porque as pessoas não se cuida, não sei o quê. Cara, a nossa vida tem que ser muito mais que isso. A nossa vida tem que ser muito mais do que o convívio da atmosfera, mas nós temos que aprender a estar na atmosfera de igreja. O camarada, ele não liga para ninguém, ele não vive com ninguém, ele não vive vida de comunidade, ele quer que a comunidade sirva a ele. Não, queridos, esse é o tempo de nós arregaçarmos as mangas e trabalharmos por uma igreja que tem o Espírito Santo dentro dela. E isso começa na vida individual. Isso começa você sendo casa de Deus, casa de oração. Isso começa você sendo bênção para a vida das pessoas. Isso começa você contribuindo para que a igreja continue. Não acredito nisso, pastor, porque eu estou passando dificuldades e não sei o quê. Cara, se você não tem fé suficiente para dar um dízimo, como você quer ter fé suficiente para você viver em uma totalidade as coisas que você quer? Você continua adquirindo, você continua fazendo um monte de coisa e olha e diz assim, pois é, claro, isso é um deboche que eu vou fazer. Tem tanta igreja, né? Tem tanta igreja, tem tanta coisa, tem tanto lugar para ir. Mas, queridos, o que me preocupa nesse tempo é, será que tudo que fizemos até aqui ainda nos leva a uma condenação no sentido de que, pastor, mas o senhor está dizendo o que o senhor disse até agora. Não, mas me escuta até o final. Será que nós estamos nos condenando a nós mesmos? Porque Cristo já nos absolveu. Mas o texto diz que nós temos que andar no Espírito, nós temos que permanecer no Espírito. E aquele que anda e permanece no Espírito é nova criatura. E as coisas velhas passaram, e eis que se fizeram novas. Continua murmurando? O Espírito está aí? Pastor, não consigo ler a Bíblia. Você já orou dizendo, Deus, eu quero conseguir ler a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é luz para a minha vida. Salmo 119, 105. Luz para os meus caminhos é a Tua Palavra. É luz, ilumina. Provérbios 2, Provérbios 3, pega essa palavra e coloca elas na tábua do teu coração. Queridos, esse é o tempo de nós sairmos da religião e irmos para uma vida permanente em Cristo Jesus. Por através, em primeiro lugar, de confessar Ele como Senhor da nossa vida, de permanecer nele por através da nossa vida sendo casa de oração, permitindo que o Espírito ande em nós, e em terceiro lugar, para fundamentar tudo isso que eu estou, ou melhor, para colocar uma parede a mais sobre nós. Minha dependência não pode estar naquilo que eu estou vivendo no meu cotidiano, mas a minha dependência, ou a minha forma de vida, ou tudo aquilo que eu preciso vem do meu Deus. Eu dependo dEle. Eu dependo dEle cada dia, para cada coisa que eu faço. Mesmo que eu esteja com a carteira cheia de dinheiro, eu dependo dEle para saber como eu devo fazer. Queridos, vamos viver uma vida plena no Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Permaneçamos em uma busca constante ao nosso Senhor. Quero salientar, querido, a importância de você estar retornando aos cultos com toda a segurança. Se você se sente inseguro, no sentido de que você tem a sua família e você acha que ainda não é o momento de vir no culto, amado, estamos juntos. Algumas coisas que eu falei não foi direcionada para ninguém, porque algumas pessoas pensam, mas nós estamos com nossos cultos presenciais.
E nós queremos te chamar para estar conosco, se você tem essa disposição de estar junto. Importante também, querido, nós falarmos que toda semana, tanto na quarta quanto no domingo, nós temos esse culto online, e você deve olhar esses cultos. Isso é um ensino da igreja. Isso é um ensino da palavra. É importante para a igreja, para o crescimento da igreja. A visão dos pastores é porque Deus tem dado uma visão para nós continuarmos e crescermos em todas as áreas, em quantidade, qualidade, tudo isso. Esteja junto conosco, querido. Esteja junto conosco. Contribua, querido. Está chegando o mês de setembro. Nós conseguimos de uma forma sensacional, é grande o que Deus tem feito nos últimos tempos. Temos ajudado muitas pessoas por através da sua contribuição, tanto financeira, quanto de alimento, quanto de vestuário. É bênção, querido. Eu quero estar contigo e buscar o Senhor até que Ele volte. Vamos nos aliançar dia a dia e fazer a diferença nesse tempo. Quero orar contigo. Feche teus olhos. Se você quer dar a mão para a pessoa que está do teu lado, se você quer ficar de pé, se você quer se ajoelhar. Senhor, nessa noite nós queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Sim, essa seja a nossa oração a cada dia quando acordarmos. Tudo é Teu, Senhor. Eu confesso que a minha carne faz muitas vezes aquilo que eu não queria fazer, porque eu tenho prazer na Tua lei. Eu tenho prazer em preparar o meu corpo para ser casa de Deus, mas muitas vezes não sou. Eu perco tempo com tantas coisas, eu faço tantas coisas que não deveria fazer, eu tenho pecados, eu quero confessar diante de Ti, Senhor. Mesmo que genericamente, eu quero confessar, mas eu quero dizer, Senhor, que Tu és tudo, e eu Te aceito todos os dias, a cada dia, como meu Senhor e meu Salvador, para que a Tua vida faça diferença em mim, de dentro para fora. Me constrói de novo, reconstrói, Senhor, refaz aquilo que tem que ser refeito, Senhor, para que eu olhe hoje ao meu redor e o que está acontecendo ao meu redor não influencie na minha vida contigo, para que, por através de uma vida contigo, eu possa influenciar o meu entorno, Senhor. Que a Tua paz esteja comigo, faz a diferença, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão, e eu quero permanecer em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, esteja conosco durante a semana, todo dia, 5h59, 6 horas da manhã, estamos postando um provérbio no grupo da igreja. Se você não faz parte ainda, fala comigo, inbox, daí eu coloco você no grupo da igreja. Se você quer colocar, muitas pessoas têm feito isso, é engraçado, o grupo da família, eles têm postado as nossas mensagens lá, porque são mensagens curtas, 1 minuto e 45, 2 minutos. Pode colocar lá no grupo da tua família, vai ser bênção. Se alguém disser assim, eu não quero mais, não coloca mais, mas tem sido bênção. Queridos, vem estar conosco nos nossos cultos presenciais, vem estar conosco nas atividades da igreja. Traga teu dízimo, tua oferta. Ah, pastor, eu não posso, não vou estar indo. Deposita, tem um número de conta aqui. Liga para a gente, pastor, eu quero entregar aí na tua casa, quero entregar na casa do pastor Marcos Davi. Querido, Deus tem feito grandes coisas com aquilo que nós temos nos disposto a fazer nesse tempo. Que Deus te abençoe e te guarde, que o amor dele esteja sobre ti nessa semana e faça a diferença. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.